Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17, versículo 20. Vamos ler até o versículo 26 e, portanto, encerrar o capítulo, a exposição do capítulo 17. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 17, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Rogo a vocês a oração, as vossas orações por mim, também por vocês, para que eu venha fazer a exposição com fidelidade, e todos venham a entender, para a glória de Deus. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus, te agradeço por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede, de estarmos aqui e cultuarmos ao Senhor. Pai Santo, te agradeço também por cada um que aqui está, por aqueles que não vieram. Deus, que o Senhor venha fortalecer cada um. Te peço, Deus, obrigado também por esse momento, primeiro momento do culto. Obrigado pela tua palavra, na qual falou conosco. Agora, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, te peço que o Senhor ilumine a minha mente. Me faça, Deus, compreender a tua palavra. Porque só o teu Santo Espírito, Deus, pode fazer com que qualquer uma outra pessoa, Deus, venhamos compreender a tua palavra como ela realmente é. Deus bendito, abre a minha mente, ilumina, para que eu compreenda corretamente, e assim faça a exposição com fidelidade. Abra cada mente que aqui está, Deus, para que possam entender a tua palavra, e assim, Deus, crescermos juntos na graça e no conhecimento. Deus, que a tua palavra, ela produza o resultado para qual, Deus, ela foi enviada, e assim o nome do nosso Deus amado, ele seja glorificado. Assim te peço em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Irmãos, hoje, se Deus permitir, irei fazer a exposição da última perícope do capítulo 17 do Evangelho que, segundo João, ele registrou. Como os irmãos vêm acompanhando conosco, o capítulo 17 do Evangelho que, segundo escreveu João, é uma oração de Jesus. E Jesus, ele começa essa oração orando por si mesmo. Os primeiros versículos, ele ora por si mesmo. E depois Jesus, ele continua a sua oração
só que orando agora pelos discípulos que ali estavam. E Jesus, ele após orar pelos discípulos, ele agora, dando continuidade à sua oração, ele ora por todos os crentes, e até por nós que estamos aqui, na verdade, por todas as gerações de pessoas que serviam ou iriam servir a Jesus após essa oração, ou posterior a esse momento que Jesus, ele está orando. Portanto, irmãos, Jesus, ele, no versículo 20, ele diz: minha oração não é apenas por eles. Ou seja, lembram que Jesus, ele ora pelos discípulos, e Jesus agora diz que a sua oração, ela não é apenas pelos discípulos, ou no caso, como ele diz aqui no versículo 20, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus, ele dá continuidade à oração que ele está fazendo, e ele diz que não roga somente pelos discípulos, mas roga também por aqueles que crerão nele, pela mensagem que os discípulos iriam pregar. Ou seja, Jesus estava orando por todas as gerações de cristãos que iria surgir ainda, e que na verdade irão surgir depois de nós, se assim Deus ele permitir, se assim Jesus ele ainda não tiver voltado. Eu particularmente, eu acredito que Jesus possa estar enganado teologicamente, mas acredito que Jesus ele voltará nesta geração nossa, não sei quando, dia, hora, momento, mas acredito que nesta geração, porque quando nós olhamos o que as Escrituras Sagradas falam acerca da volta de Jesus, a única conclusão que nós temos é que Jesus está às portas, como ele mesmo disse, ou muito próximo. Irmãos, quando a gente vê Jesus, ele orando pelos discípulos, Jesus ele sabia o que se passava em cada coração de cada discípulo. Jesus ele conhecia Pedro, e conhecia não só superficialmente ou externamente, como a própria Bíblia Sagrada ela nos ensina, Deus ele conhece o homem na sua totalidade, na sua plenitude. Jesus sabia que Pedro era um homem impulsivo, que Pedro era um homem que se esquentava com pouca coisa ou com facilidade. A prova disso é que tinha mais de uma espada lá, né? Quando Jesus foi preso. Mas só Pedro, ele sacou a espada, porque os discípulos, os demais, falou: mestre, quer que nós saquemos as espadas para defender? Enquanto eles estavam dizendo isso, Pedro já puxou a dele, puf! Os discípulos perguntaram se Jesus queria. Jesus não, disse que não. Só que Pedro puxou e tentou assassinar o cara. E Jesus, irmãos, ele conhecia o coração de Pedro. Ele conhecia o coração do Levi, ou Mateus,
Ele conhecia até mesmo o coração de Judas. Jesus conhecia cada coração. E, portanto, diante desse conhecimento pleno que Jesus tinha de cada discípulo, Jesus orou por eles, para que Deus os fortalecesse. Jesus também, ele conhecia o coração de Judas, e nessa oração Judas está incluso. Os calvinistas hão de dizer, claro que não, porque se tivesse, Judas não tinha feito o que ele fez. Judas fez porque Judas quis. Judas quis fazer. Jesus disse aqui, eu oro não somente por vocês. Jesus não falou, eu oro aqui pelos 11, tem um aqui que eu não vou orar por ele. Jesus não disse isso não. Jesus chama Judas de amigo. Chama Judas de meu amigo. Os salmos, se eu não me engano agora, o Salmo 41 ou é 42, acho que 41, vai dizer que Jesus foi traído pelo seu íntimo amigo. Então Jesus orou por todos, irmãos. E Jesus também, ele ora aqui, por aqueles que hão de crer nele, ou iriam crer nele, por meio da mensagem que os apóstolos, eles iriam pregar. Ou seja, por nós, Jesus ora, por todas as gerações. O que nos dá uma segurança muito grande em seguirmos a Jesus, é que quando a gente imagina que antes mesmo de nós nascer, ou nascermos, quando ainda nem os nossos mais antigos antepassados tinham nascido ainda, na verdade, antes da fundação do mundo, Jesus ele já tinha planejado tudo o que iria fazer. Jesus aqui, ele ora pelos discípulos e também pelos aqueles que crerão nele, e Jesus sabia a fraqueza de cada um de nós, como dos discípulos. De vez em quando, irmãos, eu não digo isso com demagogia, não, com mentira, não, com hipocrisia, não, mas de vez em quando, principalmente Adílio, quando a gente não corre juntos, que eu gosto muito de correr com Adílio, porque é uma companhia, às vezes eu estou morto e cansado, ele fala, bora rapaz, já? Aí aquilo ali, eu vou acompanhá-lo, aí vai renovando as forças. Mas quando eu vou sozinho, geralmente, eu vou meditando, vou orando, não constantemente, até porque não tem quem aguente, né? Imagina só a pessoa fazendo força, e tem momento que a pessoa fica muito cansado, até a mente para conhecer alguém que buzinou na pista fica meio difícil. Mas muitas e muitas vezes, eu em casa, e muitas vezes também correndo, que é um momento de cerca de mais de 1 hora que eu corro, faço corrida, eu fiquei me perguntando a Deus, diante das falhas que eu tenho, que eu sei que eu tenho, e tem muitas que eu nem sei que existe, mas tem, eu fico perguntando a Deus como é que Ele me escolheu para o ministério da pregação, porque para servir a Ele chamou, como chama qualquer um outro. Agora, para pregar a palavra, Ele me escolheu. E eu fico perguntando muito a Deus, irmão, se pergunto isso a Deus diante das minhas falhas, diante dos meus defeitos, e muitas vezes, eu me pergunto, Deus, eu conheci outras pessoas que eram, pelo menos aparentar, mas para mim, eram mais crentes do que eu. Não sei para Deus. E por que Deus não deu esse entendimento a essas pessoas, para que elas viessem pregar?
Irmãos, e na verdade Deus, Ele chamou cada um de nós, como Ele chama qualquer uma outra pessoa, e Ele conhece o coração de cada pessoa. Mas o critério que eu acredito, biblicamente, que Deus usa, é a sinceridade de coração. Um exemplo, o que Deus não quer, é que nós, é que qualquer uma pessoa venha pecar, e continue pecando deliberadamente, ou seja, sem nenhum temor a Deus. Isso, se nós fizermos, a gente está demonstrando por A mais B que nós não somos de Cristo. Irmão, se diante de todas as falhas que nós temos, todas as falhas que eu tenho, isso nos fortalece muito, irmãos. Isso me dá muita confiança. E acredito que se os irmãos estiverem entendendo, darão também aos irmãos. Porque, irmãos, antes de nós existirmos, na verdade, há quase 2000 anos atrás, porque essa oração aqui de Jesus foi praticamente no final do seu ministério. Ou seja, quase 2000 anos atrás, Jesus estava como homem, ou tinha se feito homem aqui na terra, e em um determinado momento Jesus estava orando por nós. Irmãos, e com certeza naquela oração, e noutras orações que Jesus fez que não está registrado, quando Jesus ora por nós, Ele sabe o defeito de cada um aqui. Ele sabe a limitação de cada crente, Ele sabe até onde nós suportamos. Ele sabe até onde Ele pode nos provar, onde Ele pode permitir que o diabo ele venha nos tentar, ou alguém venha servir de instrumento, de instrumentalidade pelo diabo, para tirar a nossa paz. Jesus sabe. E portanto, irmãos, Ele pediu como homem a Deus. Ele suplicou. A palavra rogar, ela tem o sentido dela no grego é pedir. Pedir, por favor. Ele roga, ele suplica a Deus por nós. Irmãos, que nós venhamos lermos a palavra de Deus, estudarmos. É como constantemente eu tenho dito aos irmãos, temos que ler, temos que nos debruçar em estudarmos a palavra de Deus. Porque, irmãos, nos momentos difíceis que nós temos aqui, quem vai nos sustentar é Deus. E para nós sabermos que Deus está conosco, para nós sabermos que Deus está a todo momento conosco, mesmo nos momentos que nós erramos, o que Deus quer que nós venhamos nos arrependermos. A gente tem que estudar as Escrituras, a gente tem que ver o que as Escrituras elas ensinam em relação a Deus. Algumas vezes, irmãos, a gente chega a pensar que Jesus ele não se importa com as nossas causas, que Jesus ele não se importa com o que está acontecendo conosco. Isso é um equívoco da nossa parte, isso é um erro. A Bíblia, irmão, vai nos ensinar que Jesus, como essa oração aqui, como João registrou, Jesus ele ora por nós, ainda quando Jesus estava como homem aqui na terra, quando ele viveu aqui na terra. Portanto, irmãos, que nos momentos difíceis, que nos momentos ruins, que nos momentos de dificuldades que nós enfrentamos aqui, que nós venhamos confiarmos em Cristo, que nós venhamos acreditarmos que Cristo, irmãos, Ele está do nosso lado, que Cristo rogou por nós, mesmo antes de nós nascermos. É isso, irmãos, que nós temos que fazermos. A gente não pode, irmãos, viver aqui
e pensarmos que estamos aqui lutando por conta própria, não. Não. Algumas vezes eu correndo, e eu gosto sempre de desafiar o meu próprio corpo, claro que dentro de um limite, que com esse tempo todo eu fazer atividade física, a pessoa vai aprendendo com profissionais de educação física, e eu não gosto de relaxar o meu corpo, ou seja, de acostumar ele. Um exemplo, se eu for lá, sair da minha casa até mais ou menos ali em Goga, isso é um exemplo, em 35 minutos, eu gosto sempre de, no mínimo, manter, mas sempre com um desejo de diminuir o tempo. Irmãos, e algumas vezes cansado, já se aproximando de casa, e eu doido que chegue, Deus começa a falar ao meu coração, e Deus começa a dizer, está vendo, da mesma forma que você está cansado, aí você vai chegar em casa, e você não vai se lembrar dessas dificuldades que você teve no caminho, cansado. Da mesma forma são as provações que vêm sobre você. Quando você passar por elas, você não vai se lembrar com tanta dificuldade como aquelas que você passou. Isso é uma verdade, irmãos. E sem contar que Deus, sempre falando comigo, diz, da mesma forma que você está cansado, você pode cansar na caminhada, mas quem está para lhe ajudar sou eu. Se você cair, eu levanto, desde que você queira se arrepender dos pecados. Irmãos, Jesus, irmãos, está conosco. Jesus ora por nós, ou orou por nós. Infelizmente, por falta muitas vezes em algumas pessoas de lerem as Escrituras, em outras, é por incredulidade mesmo. E eu confesso a vocês que muitas vezes em mim, a dificuldade é a incredulidade, ou a dificuldade é crer. É crer naquilo que está escrito. É crer no que Jesus, ele disse, no que ele falou. Como? Um exemplo, quando a gente está bem é muito fácil. Mas quando nós começamos a passarmos por dificuldades, a primeira coisa que vem na nossa mente é as dúvidas. E podem ter certeza que o homem que não é preto, ou o bicho que não é preto, nem tem rabo e nem chifre, ele se aproveita desses momentos. Ele se aproveita desses momentos para cada vez mais ele colocar dúvidas em nossos corações. Irmãos, mas é diante de palavras como essas, como diz o versículo 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, ele ora pelos discípulos, roga também pelos aqueles que crerão neles, ou seja, todas as posteriores gerações de crentes que crerão pela mensagem dos discípulos. Versículo 21. Para que todos sejam um. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. A oração de Jesus é pelos discípulos, pelos crentes que crerão nos discípulos, pela mensagem que os discípulos iriam pregar, e o intuito é que todos sejam um. Jesus, ele sabia aqui que os discípulos não iam pregar unicamente para judeus, ou a pregação do evangelho não se resumia aos judeus. É como o próprio Deus, ele disse a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, que em Abraão todas as nações seriam benditas. Portanto, Jesus ele roga para que
aqueles que crerão pela mensagem, roga pelos discípulos, roga pelos aqueles que crerão pela mensagem deles, tanto judeus como gentios, de todas as gerações, para que todos sejam um. Jesus aqui fala agora da unidade que seria a igreja, e que na verdade é a igreja hoje. Jesus ele roga. A igreja que é constituída de judeus e gentios. A igreja que outrora, noutro momento, era algo estranho para os discípulos ou para os judeus. Jesus ele começa a desenrolar o rolo aqui, a explicar que a mensagem de boas novas, o evangelho de salvação, ele não ia resumir-se em salvar só os judeus, mas também os gentios. Jesus continua, versículo 21, para que todos sejam um. Pai Santo, como estás em mim e eu em ti. Jesus falando, Pai, como estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus agora, irmãos, ele diz que da forma que Deus está em Jesus, Jesus está em Deus, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Da forma que que Deus está em Jesus, que Jesus está em Deus, Jesus pede a Deus que, no caso, os discípulos, todos que crerão pela mensagem dos discípulos, judeus e gentios, estejam em Deus, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Irmãos, e qual é a maneira de nós estarmos em Deus? É simples. É estarmos na palavra de Deus. É estarmos andando de conformidade à palavra de Deus. Não existe outra possibilidade de nós estarmos em Deus, a não ser que nós venhamos andarmos de conformidade aos ensinamentos de Deus. Eu posso até dizer que sou crente, posso até pregar como prego, ou até de uma forma mais profunda, com mais entendimento. Posso até ter o cargo eclesiástico mais alto que venha ter aqui na terra. Posso ter status. Posso ser tido como cristão tanto na minha cidade como nas demais. Ou até mesmo fora do nosso estado. Ou fora até mesmo do Brasil, do nosso continente até. Mas se eu não estiver na palavra de Deus, se eu não andar de conformidade aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, eu não estou em Deus. Eu não tenho parte com Cristo. Irmãos, da mesma forma também, isso é válido para qualquer uma outra pessoa, seja ela quem for. Se nós não estivermos andando de conformidade aos ensinamentos de Cristo, qual é a parte que nós temos com Cristo?
O próprio Cristo, ele nos ensinou. João registrou que aquele que ama a Cristo, a Deus, ele obedece a sua palavra. Aquele que não obedece não ama a Deus. As Escrituras dizem isso, irmãos. Que eles também estejam, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha o que Jesus diz. Pai, como Tu está em mim, eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Irmão, se a gente não estiver em Cristo, a gente vai até fazer parte de outra religião, a gente vai se igualar, na verdade, a qualquer uma outra religião. Porque, na verdade, de religião, esse mundo está cheio, né? Porque quantas e quantas religiões diferentes, não estou dizendo denominações, igrejas evangélicas, mas religiões, espiritismo, budismo, o espiritismo e suas ramificações, o catecismo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, e tantas outras religiões que existem. E essas religiões, ou muitas delas, a sua grande maioria, elas podem até falar de outras coisas, mas falam também de Deus. Só que Jesus aqui, ele nos ensina algo que, na verdade, nós compreendemos facilmente. É que se nós não estivermos em Cristo, porque da forma que Deus está em Jesus, Jesus está em Deus, Jesus pede a Deus que nós estejamos também nele, em Deus, para que o mundo venha crer que Deus enviou Jesus. O que é que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que se nós não estivermos de conformidade, nós não andarmos como as Escrituras ensinam, o mundo, irmãos, vai nos equiparar e acertadamente com qualquer uma outra religião. Irmãos, e é o que tem acontecido. E é o que tem acontecido. Como os irmãos sabem, eu já estou prestes a completar 15 anos. 15 anos. Daqui a alguns anos, vou completar 15 anos de idade. Mas, irmãos, eu ainda sou do tempo, sabe de quê? De quando uma pessoa chegava num ambiente e dizia assim, eu sou crente, as pessoas tinham respeito, por mais que não quisessem ser crente. Hoje não é bem assim mais não. Hoje não é bem assim mais não. Existem homens fiéis a Deus. Existem homens na terra hoje, que como o escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 11, homens que essa terra aqui não é digna deles. Existe hoje também homens assim. Mas, irmãos, homens cristãos, estou dizendo. Mas, infelizmente, existem pessoas hoje que são crentes, ou, abre aspas, dizem que são crentes, fecha aspas, que eles envergonham, irmãos, até religiões afrodescendentes. Tem pessoas que abrem a boca para dizer que são crentes, que se a esposa disser assim, me dá teu celular aí para dar uma olhadinha, é capaz de ele jogar fora o celular. É capaz de ele fazer assim, eita, caiu, bufo, quebra, para a esposa não olhar. Eu trabalho com um rapaz, com um homem, que já é crente há bastante tempo, e já foi meu professor já, de escola bíblica, eu ainda como recém-convertido, que ele disse que não dá o celular dele à esposa dele em hipótese alguma. Oxente. E o que é que tem nesse celular? É mistério. Agora é um mistério que não é de Deus, né? Tem pessoas, irmãos,
que são crentes ou dizem que são crentes, que mentem com facilidade. Irmãos, nós podemos até cair, nós não estamos isentos de cairmos em uma mentira. Agora, se isso acontecer, que nós venhamos nos arrependermos, e não a gente fazer ou praticarmos mentiras como seja uma coisa normal. Há uns dias atrás, eu não vou dizer aqui por ética o nome de pessoas, mas há uns dias atrás uma pessoa me procurou, crente, novo convertido, e falou que uma determinada pessoa que tem cargo na igreja, essa pessoa pediu para que essa outra pessoa fosse mexer numa besteira no celular lá, tirar uma besteira lá no celular. Só que quando a pessoa pegou, não tem as pesquisas. Um exemplo, se vocês pegarem aqui, vocês vão ver um monte de palavras aqui no meio. Vocês colocarem no Google aqui. Quando abrirem o Google, que colocarem uma letra, vai aparecer um monte de palavras que eu fico pesquisando direto. Eu fico lendo a Bíblia ou livro teológico e fico com o celular de lado. Aí, para não pegar um dicionário, só se for no grego. E mesmo assim, eu ainda tento aqui. Aí eu vou e pesquiso no celular. Só que no celular dessa dita pessoa, estava um monte de site pornográfico. E a pessoa é casada, tem filhos, tem família, tem cargo na igreja, numa determinada igreja. Irmãos, e já tive a oportunidade de algumas vezes ver essa pessoa falar de Jesus, e sou sincero a dizer, como Samuel, não quero me equiparar a Samuel, porque Samuel, irmãos, era um homem muito crente, e eu queria ser pelo menos a metade de Samuel, o profeta Samuel, mas semelhante a Samuel, sou humano, eu conheço o exterior, não conheço o interior. Samuel era um homem de Deus, mas queria ungir os primeiros irmãos de Saul, de Davi, os grandão lá, os caras fortes. E Deus só rejeitando, até chegar em Davi. Ele falou, é isso aí. Semelhante a Samuel, eu pensava que era um homem de Deus. Irmãos, isso faz com que o cristianismo ele venha se igualar a uma religião qualquer. Ao budismo, ao espiritismo. É como Luciano, ele me disse por várias vezes, Romualdo, infelizmente quando eu era do espiritismo, ele disse que lá tinha regras, mas ele não seguia. Ele disse que quem segue tem um padrão de vida até elevado, claro que não vai ter a salvação por conta do que crê. E de como a salvação ela é adquirida, que lá é pelas obras. E quem proporciona a salvação no Espiritismo é a própria pessoa, não é Cristo, que nos dá gratuitamente, e nós a recebemos. Mas ele falou que não seguia os padrões corretos do Espiritismo, e fazia aquilo que ele queria. Irmãos, e é exatamente isso que Jesus está condenando no meio do cristianismo. E ele ora a Deus por isso. Ele diz, Pai, que da forma que eu estou que tu está em mim, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste, para que o mundo saiba que o cristianismo, irmãos, ele não é uma religião qualquer, ele é o segmento de Deus. Ele é a religião correta, porque a palavra religião significa religar. E o cristianismo, irmãos, é um segmento religioso correto. Agora, se nós não andarmos como Jesus nos ensinou, se nós não estivermos em Jesus, como
O mundo vai ver isso. É por isso que muita gente hoje, quando a pessoa fala que é crente, aí fica logo, tome cuidado. Tome cuidado. O pastor Paulo Júnior, ele em uma de suas mensagens, ele disse que tem um colega crente, que se eu não me engano congrega na igreja dele, é uma ovelha dele, que ele é gerente de banco. Irmãos, eu vou falar até baixinho aqui. Paulo Júnior disse que esse irmão disse que ele é gerente de banco, que as pessoas mais veacas que existem no banco que ele trabalha são crentes. Irmãos, e a pessoa pagar suas dívidas não é coisa que se resume a crente, não, porque eu conheço muita gente que nunca morreram em seus pecados e rejeitaram a salvação de Cristo e já estão pagando por isso, mas nunca deveram para não pagar, nunca deveram a ninguém para não pagar. Eram pessoas honestas em relação a esse quesito. E tem crentes que não são, né? Crente, crente, crente. Irmãos, e como Jesus disse aqui, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Irmãos, a ideia de glória aqui nesse versículo, que Jesus fala, dei-lhes a glória que me deste. Ou seja, Jesus aqui está falando como homem a Deus. E a gente sabe que as Escrituras vão nos ensinar que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo, ele como homem, ele foi ungido com o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então, aquele poder que Deus ele concedeu a Jesus, Jesus também concedeu aos discípulos. E o propósito era para que eles sejam um. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus deu a glória que Deus deu a ele, aos discípulos, para que eles sejam um, como Jesus e Deus é um. Apesar de Jesus ser uma pessoa distinta do Pai, e o Pai distinto de Jesus e do Espírito Santo, e Jesus distinto do Pai e do Espírito Santo, eles são um só, Deus. E o intuito de Jesus, ou a oração de Jesus por nós, é que nós também sejamos um. Tenhamos um só pensamento, uma só ideia em relação ao Evangelho. Versículo 23. Eu neles e tu em mim. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Ou seja, Jesus nos discípulos e em todos os crentes, e Deus em Jesus. Porque Jesus é a ligação, irmãos, do homem a Deus. Jesus é quem nos religou a Deus. Que eles sejam levados à plena unidade, ou seja,
que os discípulos, que nós venhamos ser levados à plena unidade ou total unidade. Tenhamos um só pensamento, irmãos. Nós pensamos diferentes, né? Cada um aqui tem um pensamento diferente. Cada ser humano, na verdade, pensa diferente um do outro. Entretanto, em relação ao Evangelho, aos propósitos de Deus, nós temos que termos um único pensamento. Temos que termos plena, total unidade. A gente não pode pensar diferente. Um exemplo, eu não posso pensar diferente do que as Escrituras nos ensinam. Da mesma forma também vocês. Vocês não podem pensar de uma forma que as Escrituras não ensinam. Então, neste sentido, a gente tem a plena unidade, ou a total unidade. Pensamos iguais em relação ao reino de Deus. Iguais em fazermos a obra de Deus, em adorarmos a Deus. Exemplo, quando nós se reunimos aqui, o nosso intuito é adorarmos a Deus. Então é um pensamento único. Quando uma pessoa, irmãos, ela está se afastando do Evangelho, ela começa a discordar de tudo e de todos. Inclusive, ela começa a querer até interpretar de uma forma errada as Escrituras. Na verdade, ela não pode dizer assim, isso aqui está errado, Deus errou. Aí ela começa a dizer, não, eu não entendo dessa forma, essa forma que você está dizendo é errada. É porque ela não tem mais a unidade em Cristo. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O intuito da oração era de Jesus a Deus, é para que o mundo saiba que Jesus, para que nós venhamos ter uma plena unidade, e para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, e Deus amou Jesus como igualmente amou a nós, como igualmente amou a Jesus, como igualmente amou a nós. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Irmãos, esse versículo aqui, Jesus fala, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, irmãos, aqui, ele está orando a Deus. E o desejo e o pedido de Jesus a Deus nessa oração é que aqueles que Deus deu a Jesus, ou seja, os discípulos, todas as pessoas que crerão ou que creram em Cristo e ainda irão crer, estejam com Jesus e vejam a glória dele. Glória esta que Jesus tinha antes da fundação do mundo com o Pai. Ou seja, veja Jesus glorificado. A ideia é essa, irmãos. Versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Irmãos, Jesus quando fala assim, Pai justo, embora o mundo não te conheça, mundo aqui, irmãos, são as pessoas. A palavra mundo aqui é uma palavra
figurada para pessoas. Portanto, as pessoas aqui, o mundo aqui que não conhece a Jesus, é exatamente as pessoas que não servem a Cristo. Eles não conhecem a Jesus porque Deus não se revelou a eles, porque eles não quiseram. Aí Jesus fala: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Ou seja, quem são estes que sabem que Deus enviou Jesus? Os discípulos. Aí Jesus continua dizendo: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, Jesus disse que o mundo não conhece a Deus, mas Jesus conhece. Jesus fez conhecer. Jesus disse que os discípulos conhecem a Deus, e Jesus diz que Ele fez com que os discípulos conhecessem a Deus e continuará a fazê-lo. A fim de que o amor que tens por mim, a fim de que o amor que Deus tem por Jesus esteja nos discípulos, e Jesus e eu neles esteja, ou seja, Jesus nos discípulos. A promessa de Jesus, irmãos, é que Ele se revelou àqueles que quiseram se arrepender de seus pecados. Ele fez com que essas pessoas conhecessem a Deus, e Ele diz que continuará a fazê-lo. Continuará a fazer essas pessoas conhecer a Deus muito mais, para que o amor, a fim de que o amor que tens por mim, a fim de que o amor que Deus tem por ele esteja neles, a fim de o amor que Deus tem por Jesus esteja em nós, e eu neles esteja, e Jesus esteja em nós também. Portanto, irmãos, existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte, em querermos conhecermos a Deus cada vez mais. Se nós lermos o Antigo Testamento, a gente vai perceber que o principal pecado do povo de Israel, o principal, foi desobediência a Deus. Foi desobediência, foi rejeitar a Deus. Mas uma das coisas que o povo de Israel fez, que se agravou muito mais, foi exatamente, irmãos, a falta de conhecimento da parte de Deus. Por mais que Deus, Ele tenha orientado a Moisés, seu servo, que ele viesse ensinar ao povo de Israel a se dedicarem a estudar as Escrituras e ensinarem a seus filhos. A gente sabe que o povo de Israel, irmãos, eles, em certos momentos, eles rejeitaram muito os ensinamentos de Deus. Deus, ele chegou a dizer, muitas vezes no Antigo Testamento, que o povo de Israel, eles pecavam por falta de conhecimento de Deus. Um exemplo: quando um rei de Israel, ele dedicava-se a Deus, exemplo, o rei Davi, Salomão no princípio do seu reinado e até basicamente o meio do seu reinado ali, a gente não sabe o tempo exato que Salomão, ele afastou-se dos caminhos de Deus. O rei Asa, o rei Josafá, apesar que Josafá deu alguns moles, né? Josafá estava lá sentado também com Jezabel. Ninguém nunca ouviu falar isso, né? Nessas pregações aí, motivacionais, né? Mas Josafá sentava lá com Jezabel, com Acabe. Sabia que era errado mulher mandar em casa, mas quem mandava lá na casa de Acabe era Jezabel, e Josafá calado, quieto.
Até casaram filhos lá entre eles, mas foi um bom rei no total. Irmãos, e quando um rei de Israel, ele dedicava-se a Deus, o povo automaticamente ou consequentemente também dedicavam-se a Deus, na sua grande maioria. O rei dedicava-se ali a ensinar as escrituras, o povo também dedicava-se a aprender e a seguir. Mas quando o rei não era um rei obediente a Deus, as pessoas também não eram. A gente sabe que o principal pecado era desobediência mesmo. Agora, muitas vezes, irmãos, era falta de conhecimento, como Deus disse. A igreja odierna, ou a igreja dos dias atuais, está da mesma forma. Irmãos, como eu não devo satisfação a ninguém, como dizia minha mãe, Maria de Doda, eu não como na casa de ninguém. A única satisfação que eu devo, em primeiro lugar, é a Deus. E olha que Deus, Ele é capaz até de me pegar, se eu não contar essas coisas, não pregar essas coisas, porque Deus me fez conhecer a sua palavra. Ainda quarta-feira, quando eu saí do culto aqui, eu sabia que tinha um culto lá na minha rua, e quando eu cheguei, fui chegando em casa, estavam orando pelo pregador. Irmãos, e num texto tão fácil de se pregar, porque os irmãos aqui que estudam, a irmã Zezé estuda as escrituras, os demais irmãos aqui estudam, tem uns que eu sei que não estudam, mas uma boa parte aqui estuda, tem texto que é fácil. Exemplo, o capítulo 4 de João, é um texto fácil de se pregar, fácil, na verdade ele é autoexplicativo. O que você vai explicar ali, são pouquíssimas coisas, e claro que aplicar o texto. E o dito pregador estava pregando, e não tenho nada contra a pessoa, pelo contrário, estava pregando, irmãos, e cá para nós aqui, e para que o mundo todo escute, não fala praticamente nada em relação ao evangelho como realmente é. E quando essa pessoa foi pregar, meu sobrinho Lenai estava lá comigo sentado, era câmera para cá, câmera para lá, parecia até o jogo do Flamengo, parecia até Flamengo e São Lourenço, quando eu fui uma vez na decisão da Mercosul lá no Maracanã, que tinha 98 mil pagantes, a estimativa era de ter mais de 115 mil pessoas, o Maracanã tremia, só via câmera de todos os lados, e eu secando o Flamengo, quando eu era anti-flamenguista, que hoje eu não acompanho mais futebol, caladinho lá, cercando, o Flamengo empatou e perdeu lá, mas tinha câmera de todas as formas, irmãos, as pessoas filmando, é uma coisa que para quem gosta, né, bonito, e todo mundo filmando lá o pregador, e quando começou a pregar, aí se empolga, e chegou um colega meu na minha casa lá, que trabalha comigo, e fez, rapaz, aí prega, viu, aí prega, rapaz, o cara chegou a dizer que os anjos são oniscientes, chegou a dizer que quando Jesus estava ascendendo aos céus, sendo assunto aos céus, subindo aos céus, os anjos subiram com ele, não, a Bíblia diz que dois varões, eles apareceram ali, que são dois anjos, eles estavam ali transfigurados em seres humanos, e falaram com os apóstolos. Irmãos, a gente só escuta bobagem, e as pessoas adorando, gritando, ovacionando, e como eu disse na ocasião, é porque não conhecem as Sagradas Escrituras, é porque não leem, é porque não estudam, porque se estudassem, irmãos, com certeza, além de rejeitar, elas combatiam, porque como é que eu vou aceitar uma coisa relacionada às Escrituras que não tem nada a ver, se a Bíblia diz, irmão, Jesus disse que nós creremos, Ele orou por aqueles que iriam crer nele,
pela mensagem dos apóstolos. E os apóstolos, irmãos, não pregaram história de carochinha, não. Os apóstolos não pregaram invencionice, não. Eles pregaram o evangelho da cruz. Eles não pregaram, irmão, qualquer coisa, não. Eles pregaram Jesus Cristo crucificado, ressurreto ao terceiro dia, e que um dia voltará para nos buscar. E santidade aqui na terra, irmãos. E o cara falou sobre água, e eu faço igual o irmão Ronaldo ali. Devia alguém ter perguntado: vem cá, para, o que significa essa água? O que significa essa água? Quem aqui já congregou na Assembleia de Deus sabe quem é Gilvan Rodrigues. É um pregador, já um senhor, já acho que mais de 70 anos. Ele é um dos mais antigos da Assembleia, assim, que estão vivos da Assembleia de Deus. Gilvan Rodrigues, quem me contou foi o pastor Bosco. O pastor Bosco é colega dele. Gilvan Rodrigues, pregando na congregacional, disse que uma vez estava andando em Campina, e não era crente, não gostava de crente, e disse que um dia passou no centro, e de repente, um negócio no bolso dele caiu. Quando ele olhou, ele botou a mão assim, puxou, fez. Aí estava escrito: Jesus disse. Aí ele olhou assim: Jesus disse o quê? Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou com ele, ele ficou na mente: Jesus disse o quê? Ele, quem jogou isso aqui? Aí o homem passou. Aí ele correu, foi uma pessoa que estava dando folheto, ele disse, só que deu a uma pessoa, a pessoa não quis, enrolou, rasgou o folheto, enrolou uma parte e jogou, aí ficou só a parte: Jesus disse. E ele saiu procurando: Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Só que ele encontrou a pessoa que estava evangelizando. Aí a pessoa disse: Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que mata a sua fome. Se você tem desejo de pecar, de se prostituir, de fazer o que não agrada a Deus, você, quando provar do Espírito Santo, nunca mais terá esse desejo. Irmão Gilvan Rodrigues falou que não aguentou aquela mensagem e rendeu-se a Cristo. E eu fiquei esperando o cara dizendo que Jesus é a água e mata a sede, e porque ele não falou. Irmãos, essa palavra água aqui é uma palavra figurada para o Espírito Santo, porque lá no Antigo Testamento Deus falou: derramarei minha água sobre os sedentos. Quem são os sedentos? Os pecadores costumazes, que estão no lamaçal de pecado. Deus ia derramar o Espírito Santo sobre eles, e aquela terra ia tornar uma terra frutífera, irmãos. Isso acontece com toda pessoa após ouvir a mensagem do Evangelho e se converter a Cristo Jesus. Mas o cara se prendeu a invencionices, a coisas que o texto não diz. Irmãos, diante disso, eu não fico calado, e vocês também não devem ficar, porque quem ficar está sendo no mínimo conivente. Está sendo no mínimo conivente com o erro. É como que eu esteja num canto, o cara está roubando, e eu não estou nem aí, eu sei que é errado, deixa de roubar, né? Deixa de roubar. Não. A mensagem do Evangelho, irmãos, como Jesus falou: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Os discípulos sabem. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Então, irmãos, a única forma de o amor que Deus tem por Jesus está em nós, é nós conhecendo a Deus como Ele é. E Jesus diz: e eu neles. A única forma de Jesus, de Deus, está em nós, é se nós conhecermos a Jesus como Ele é, e vivermos um cristianismo de acordo com os ensinamentos apostólicos. Irmãos, que Deus em Cristo, irmãos, Ele nos conceda força, nos conceda vigor. Irmãos, por causa dessas mensagens,
Tem muita gente que não gosta de mim, mas eu não posso fazer nada. Essas pessoas que não gostam de mim por conta disso, elas têm insultado a Deus, elas têm inventado mentiras em relação ao Evangelho, e podem ter certeza que Deus, irmãos, Deus, Ele está irado com essas pessoas. Ele está esperando só o momento certo, ou elas se arrependem e se convertem ao Evangelho da cruz, ou Deus vai pegá-las no julgamento final. Que o mundo, irmãos, que o mundo se exploda por conta do Evangelho, mas temos que falarmos a verdade. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele continue reinando em nossos corações. Fiquem de pé para orarmos.